Olá, aqui estamos nós novamente, juntos nas reflexões da vida, em busca das muitas respostas, mas estamos aqui, então sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a este espaço que é um dia por vez. Hoje eu quero falar com você sobre o seguir em frente. O que exatamente é o seguir em frente e no que se transformou de verdade esse seguir em frente. Por que é tão fácil eu recomendar para as pessoas seguirem em frente e quando se trata de mim, por que é tão difícil eu enxergar as razões e de que modo seguir em frente? Então, bem-vindo, bem-vinda a esta nossa reflexão. Sabe aqueles dias que você acorda pensando em todos os acontecimentos da sua vida? Eu diria que é um dia normal, um dia comum como outro qualquer, porque, afinal, todos nós, eu acho, passamos boa parte do tempo refletindo e revendo o passado. Aquele instante em que você começa a voltar o filme, a reviver cada momento da sua vida, pensando e questionando sobre tudo o que você faria diferente, nas escolhas diferentes que você deveria ter feito, nos caminhos diferentes que você percorreria, na pessoa diferente que você poderia ter sido. Sabe como que é, né? Aquele dia que você compra uma passagem para o seu passado e embarca nele como se ele fosse o seu único destino, né? Pois é. Esse é um erro comum e frequente, pelo menos é o que dizem, que todos nós acabamos cometendo, perder tempo demais no passado. Eu penso que nós não podemos ignorá-lo, claro, afinal ele faz parte da nossa história, não é? O passado nos trouxe até esse momento presente e foi ele também que nos formou. É ele, o passado, que imprime as nossas lembranças. É ele que nos mostra onde as nossas escolhas nos levaram e o que foi que elas fizeram conosco. O problema nisso tudo é que a grande maioria de nós acaba ficando no passado e não consegue viver o presente. Ou seja, compra aquela passagem, embarca para o passado e não retorna mais. E eu mesma conheço algumas pessoas que acabaram ficando por lá presas, não conseguiram voltar, viver o presente. A grande maioria se agarra ao passado como se pudesse mudá-lo para que o seu presente seja diferente, né? Não é assim que funciona? Mas, como nós sabemos, não dá para fazer assim, não funciona assim. Não existe uma máquina do tempo que nos permita voltar atrás e fazer tudo diferente. Sabe aquele pensamento, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É mais ou menos por aí. E essa frase, inclusive, eu vou aproveitar agora, que todos nós achávamos que era do Chico Xavier, eu descobri recentemente que ela não é. Ela é do James Sherman e ela pertence ao livro dele, Rejection. Então, enfim, o que eu quero dizer é que nós não podemos brincar de ser Deus e querer mudar tudo aquilo que já vivemos. Primeiro porque Deus é único, né? E segundo porque Ele já programou toda a nossa jornada. Não dá para desfazer. Há muito tempo atrás, exatamente num desses momentos de viagem ao passado, eu li algo que mais parecia uma chamada ou um conselho de Deus do que uma simples mensagem que a gente lê num para-choque de caminhão. Ela dizia o seguinte:
Sabe por que que o retrovisor é menor que o para-brisa? Porque o caminho que temos pela frente é mais importante do que aquele que deixamos para trás. E eu devo te dizer que essas palavras foram como um tapa que eu precisava levar exatamente naquele momento para poder despertar e entender que o que eu precisava eu não iria encontrar no meu passado. O que eu precisava de verdade era apenas olhar para frente e seguir em frente. Hoje em dia, nós escutamos muito isso, né? Seguir em frente. Em qualquer palestra motivacional ou mensagem de autoajuda, nos deparamos com esse termo, seguir em frente. Seguir em frente deixou de ser um simples conselho e se tornou quase que uma campanha publicitária. Seguir em frente é como se fosse um lançamento que você precisa ter, que se você não tiver, você vai ficar de fora, você está excluído. É como se você tivesse um Waze dentro de você e ele ficasse o tempo todo na sua cabeça dizendo: siga em frente. Não vire à direita, não vire à esquerda, apenas siga em frente. Então, seguir em frente virou uma voz de comando. E olha, eu vou te dizer que eu sou a senhora doutora do seguir em frente, tá? E eu me baseio nesse lema desde que eu entendi que não adiantava eu parar para lamentar, porque cada vez que eu parava, a minha vida parava também. E quanto mais tempo ela ficava parada, menos eu evoluía e menos útil eu me sentia, sabe? Eu entendi e concordo plenamente que o caminho que temos pela frente é muito maior e melhor também do que aquele que deixamos para trás. Mas sabe, eu não posso te dizer que não podemos e que não devemos olhar para trás. Eu não posso te dizer que olhar para trás é proibido, porque olhar para trás algumas vezes se torna necessário para que nos lembremos de tudo aquilo que não nos fez bem, assim como de todas as coisas bacanas, de bom que nós fizemos. O passado é uma referência muito importante dos nossos atos, das nossas conquistas e, claro, dos nossos erros. A questão crucial é saber administrar esse tempo, é saber quando é necessário e quando é permitido visitar esse passado e por quanto tempo devemos permanecer nele. Talvez seja essa medida que normalmente nós erramos, quando nos pegamos tempo demais revivendo ou remoendo coisas que ficaram e que devem continuar no passado. Eu acordei um dia muito deprimida, porque justamente eu tinha embarcado nessa viagem ao passado. E, de verdade, estava muito confortável, digamos assim, ficar lá, revivendo cada erro e tentando inutilmente modificá-los. Naquela ilusão de que se eu conseguir mudar lá, eu mudo aqui também, sabe? Sabe, eu vou te confessar que eu tenho uma mania de assistir várias e várias vezes o mesmo filme. Muitas vezes porque eu realmente gosto da história, mas outras vezes porque eu não consigo aceitar o final. Então, eu sempre tenho a sensação de que, em algum momento, quanto mais eu assistir aquele filme, a história vai acabar mudando e, consequentemente, o final também vai ser diferente. Acredita nisso? E claro que algumas vezes, sem querer, querendo,
eu acabo trazendo esse hábito para a minha realidade. E eu acho que muitas pessoas acabam passando por isso também. Mas até quando ainda nós vamos acreditar nessa possibilidade? Quando de fato nós vamos entender que não importa mais? Já foi, já passou. Não dá para mudar. E nesse dia que eu acordei deprimida, eu me lembrei dessa passagem. O caminho que temos pela frente é mais importante do que aquele que deixamos para trás. E foi aí que eu comecei a me concentrar de verdade. Nesse dia que eu realmente entendi que seguir em frente era a minha melhor opção. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque normalmente nos achamos tão incapazes de escrever uma nova história ou de construir algo novo na nossa vida. Nós ficamos tanto tempo agarrados às lembranças do passado que nós acabamos esquecendo que nós desembarcamos numa nova estação, estamos em outra estação e estamos vivendo em outro lugar, no presente. Nós duvidamos tanto da nossa capacidade de regeneração que ainda nos sentimos de alguma forma presos, limitados e ligados em tudo aquilo que já passou. Tem pessoas que passam tempo demais olhando por os seus porta-retratos, remoendo as lembranças, né? Lembrando de forma saudosa daqueles momentos felizes e das pessoas também que fizeram parte desses momentos. Assim como outras acabam se enclausurando nas memórias torturantes, se condenando, se crucificando por erros que algumas vezes foram cometidos por causa apenas da inexperiência, da inocência, da ingenuidade ou simplesmente daquela tentativa de acertar, né? Como nós dizemos, erros são tentativas de acertos. Enfim, o passado, quando permanecemos tempo demais nele, se transforma em âncora. E é justamente essa âncora que acaba impedindo que a gente dê aqueles passos importantes do seguir em frente, né? Mas eu quero que você saiba de algo importante que eu descobri, principalmente nessa era em que a gente vê tantas pessoas te dizendo, siga em frente, né? Se bobear, você sai e vai encontrar uns 10 outdoors te mandando seguir em frente. Como eu te disse lá atrás, isso acabou virando meio que um conselho raso, sabe? Ah, você não sabe o que dizer? Sei lá, vou mandar um siga em frente e tá bom. Mas, minha amiga, meu amigo, o buraco é muito mais embaixo. Eu descobri que seguir em frente não é simplesmente ignorar a sua dor ou o seu sofrimento. Não é ouvir uma pessoa desconhecida que não sabe absolutamente nada da sua história, das suas dores, da sua vida, enfim, que não sabe nada sobre você, dizer o que você deve ou não deve fazer. Seguir em frente é você mesmo descobrir que existe dentro disso tudo um propósito muito maior, entende? Que você, mesmo se sentindo totalmente destruído ou sem forças, consegue se levantar e recomeçar a andar. E se andar for pesado demais, a engatinhar, não importa como, desde que você se permita movimentar. É disso que se trata seguir em frente. Não é sobre ignorar o passado e transformá-lo num arquivo morto ou no vilão da sua história. Não. O passado é importante, sim,
E por mais que as pessoas te digam, ah, deixa pra lá, o passado já passou e não importa mais. Você sabe que não é bem assim. O passado é e sempre será importante porque ele é a sua escola. Ele é a sua referência. Só que veja bem, ainda assim, você precisa saber e aprender a seguir em frente. Saber saltar, se equilibrando pelas pedras do seu caminho e buscar novos sentidos para a sua vida. Eu tenho certeza que todos nós já estivemos na escuridão das nossas piores lembranças e no aconchego das melhores lembranças. Eu escutei recentemente que quando a gente não sabe para onde ir, a gente volta para onde a gente conhece. E isso faz muito sentido quando eu penso nesse apego que nós temos pelo passado. E talvez seja essa a razão tentadora e irresistível que nos faz permanecer por lá, né? Visitar toda hora esse passado. Mas de algum modo, nós precisamos, de fato, seguir em frente para escrever novas histórias ou novos capítulos dessa vida, para ter memórias novas ou então para honrar as memórias antigas. Parece um paradoxo, né? Logo eu, te dizer que o passado é importante, né? Logo eu, que mantenho o movimento do um dia por vez, onde o presente vale muito mais do que o passado ou até mesmo do que o futuro. Mas essa conversa é justamente sobre saber extrair do passado tudo o que possibilitar o nosso crescimento. Sejam lembranças, experiências ou o próprio aprendizado. Para que aí sim possamos seguir em frente, sem culpas e com a cabeça erguida. Sem medo do que iremos enfrentar lá na frente, sem o peso das culpas ou das, como nós já falamos anteriormente, daquelas crenças limitantes que nos deixam paralisados e acabam nos acovardando diante da vida. Se eu for considerar toda a minha vida, eu te diria que eu comecei a compreender melhor, claro, talvez até pelo próprio amadurecimento que o passar dos anos me permitiram. Mas eu te digo que hoje eu consigo olhar para esse passado com muito mais gratidão do que com aquela raiva ou com os ressentimentos de antes. Esse exercício de se viver um dia por vez, e olha, pode acreditar que ele é muito importante e muito significativo também. Esse exercício ele te permite compreender não apenas sobre o seu passado, mas principalmente sobre você nesse presente. Ele te permite trabalhar de uma forma mais tranquila aquela lista interminável de defeitos que você se atribui. E sabe de uma coisa? No final de tudo isso, você começa a suportar, a entender e até rir disso tudo. Por quê? Porque você aprende a ficar mais leve, a ser mais leve com você mesmo, à medida que você vai deixando para trás todos os pesos que você vinha carregando desse seu passado. E é aí que você percebe que seguiu em frente, entende? É disso que se trata seguir em frente. E para mim, seguir em frente é meio que orgânico. Seguir em frente não é apenas um ato,
mas uma condição humana, tipo uma força que nos impele adiante. É meio que instintivo, né? Porque de um jeito ou do outro, todos nós acabamos seguindo em frente. Mas a questão é de que forma, como seguimos? Cabeça erguida, passos largos, se arrastando, chorando, otimistas, confiantes, mais fortes? De que forma usamos o nosso passado para seguir em frente? Eu poderia ficar aqui o dia todo falando sobre as diferentes formas de se seguir em frente. Mas eu tenho certeza que você, do seu modo, encontrará uma forma ou um jeito que vai te deixar mais confortável, mais seguro para dar esses passos. O importante de verdade é que você siga e não se esqueça de olhar para o para-brisa, para o caminho que está adiante de você. Tudo bem se de vez em quando você der uma olhadinha no retrovisor, mas você não pode se distrair na direção. Olhe com gratidão para o que ficou para trás, tanto para as ocasiões que te provocaram lágrimas, como para aquelas que te arrancaram gargalhadas. Porque no final, tudo faz parte da nossa história, faz parte de nós. Tudo foi planejado antes mesmo de nós sabermos que estaríamos aqui, vivendo essa incrível aventura e essa maravilhosa bênção que é a vida. Tudo o que vivemos nos trouxe até aqui. Mas olha, temos muitas outras, tantas coisas para viver e que com certeza nos levarão adiante, cada vez mais longe e ao mesmo tempo cada vez mais próximo, nos aproximando de nós mesmos. E isso eu posso te falar com muita propriedade, porque eu sei o que é isso. Seguir em frente não é uma opção, não é uma escolha, não é uma decisão. Seguir em frente é Deus te guiando e dizendo no seu ouvido: vamos, chegou a hora. Confia em mim que eu te mostro o caminho e estarei sempre ao seu lado. Um passo de cada vez. Você consegue. Você é forte. E mesmo que você não sinta as suas forças, eu estarei aqui, te amparando e te protegendo por toda a caminhada. Já passamos por muitas coisas juntos, lembra? E superamos todas elas. E agora estamos aqui, neste momento. Vai, mais um passinho, outro passo, mais outro. E assim, continue caminhando. Porque tudo o que você precisa é ter fé e acreditar que eu estou aqui ao seu lado. E assim, tudo o que você precisa é seguir em frente. Meu nome é Jaque Freitas, a sua anfitriã neste espaço, agradecendo com todo o meu coração pela sua companhia e por estarmos seguindo em frente juntos. Sabe, houve um tempo em que eu segui em frente de forma totalmente automática. Como eu te disse, eu acredito que é orgânico e que todos nós fazemos isso o tempo todo. Mas hoje, depois de aprender a viver um dia por vez, eu sigo em frente carregando não mais os pesos e as culpas do passado, não mais me diminuindo e muito menos me achando mais importante que os outros, me alimentando do egoísmo,
satisfazendo apenas aquele ego. Hoje eu vivo me sentindo de verdade grata. Grata pela bênção de estar viva e por todas as experiências que eu vivi até aqui. Eu não te digo que eu estou com aquela sensação de dever cumprido, porque eu ainda espero, tenho muitas descobertas para fazer e, se Deus quiser, muitas coisas boas para doar, não apenas para aqueles que eu amo e conheço, mas também para aqueles que eu venha a conhecer no meu caminho, na minha jornada. Eu sinto que se eu partisse agora, eu partiria em paz, sabe? E partiria grata pela vida, ciente de que eu sempre fui muito abençoada, eu sou muito abençoada. E eu espero com todo o meu coração que você que me ouve agora sinta também dentro de você essa força e que ela te leve adiante sempre, te permitindo viver um dia por vez, para que você possa saborear a vida e que você possa ser grato a ela. Fernando Pessoa escreveu em um dos seus poemas o seguinte, eu só vou ler um trechinho dele. Quem escreverá a história do que poderia ter sido o irreparável do meu passado? Este é o cadáver. Se a certa altura eu tivesse me voltado para a esquerda ao invés que para a direita. Se em certo momento eu tivesse dito não ao invés que sim. Se em certas conversas eu tivesse dito as frases que só hoje elaboro. Seria outro hoje. E talvez o universo inteiro seria insensivelmente levado a ser outro também. A reflexão final disso é que fizemos o que deveríamos ter feito. Fizemos o que fizemos e assim foi. Não somos outros por isso. Somos nós mesmos. E o universo continua sendo o que ele sempre foi. Essa é a verdade incontestável e maravilhosa de se estar vivo e de poder fazer escolhas. Neste momento, independente do que você escolheu no seu passado, seja apenas você e continue. Siga em frente. Agora, a nossa despedida de sempre, que é o meu eu interior, saudando o seu eu interior, desejando dias abençoados, muita luz no seu caminho e muita força na sua caminhada. Namastê.